Alô galera, salve, salve, beleza? Vamos lá para a nossa aula do curso de Orgânica, aula 10, beleza? Na aula passada nós estávamos falando a respeito, das fontes naturais de hidrocarbonetos. Hoje nós vamos falar a respeito da parte mais importante da prova de Orgânica, que são as propriedades físicas dos compostos. A gente vai começar primeiro pelos hidrocarbonetos, depois a gente vai estudar as funções orgânicas oxigenadas e aí nós vamos falar das propriedades dessas funções. Bom, então, bora lá, ó. Propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Beleza? É a parte mais importante da orgânica hoje, que a gente estuda a propriedade física. Vamos começar com as principais características. Os hidrocarbonetos são formados apenas por carbono e hidrogênio. E, por isso, eles são praticamente apolares. Beleza? Então, toda vez que a gente falar de hidrocarboneto, a gente vai falar que eles são praticamente apolares. Como eles são praticamente apolares, eles serão insolúveis em solventes polares. Então, a gente pode afirmar com certeza que os hidrocarbonetos eles são insolúveis em água. Por quê? Porque a água é um solvente polar. Então, como sendo um solvente polar, ela não vai ter afinidade por líquidos que são apolares. E isso inclui os hidrocarbonetos. Outra coisa importante, os hidrocarbonetos em sua maioria, são menos densos que a água. Por isso, é muito comum quando existe um derramamento de petróleo, você perceber, que o petróleo vai ficar em cima da água, sobre a água. Por quê? Porque ele não vai se misturar à água, ele não tem afinidade química a ponto de ser solúvel, se dispersar na água, isso não vai acontecer, e ele vai ser menos denso, então ele vai ficar na parte superior. Então é muito comum, quando ocorre um incêndio, num vazamento de combustível ou de hidrocarboneto, pegar fogo na superfície da água, está pegando fogo no óleo, beleza? Que está sobre a água. Bom, eles apresentam, interações intermoleculares do tipo dipolo instantâneo ou dipolo induzido, certo? Ou forças de London, beleza? Então a gente pode falar dipolo instantâneo, ou dipolo induzido, ou forças de London. Deixa eu te mostrar aqui,
Então, se eu tiver uma molécula de metano, que eu vou desenhar aqui, ó, essa molécula de metano, ela vai interagir com outra molécula igual a ela através de interações fracas, chamadas de polo induzido, de polo instantâneo, beleza? Ou forças de London. Então, dipolo induzido é o nome da interação. Essa interação é fraca. E por ser fraca, faz com que o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos ele seja menor que o ponto de ebulição de substâncias polares que têm uma massa aproximada. É importante falar isso, porque a gente fala, a água tem um ponto de ebulição maior que todos os outros hidrocarbonetos. Claro que não. Tem hidrocarbonetos que têm uma massa muito grande. E aí, esse fator massa, ele também é fator determinante e importante quando a gente fala de temperatura de ebulição. Então, nós podemos escrever o seguinte, ó. As temperaturas de ebulição são inferiores às das substâncias polares com número, ou vamos pôr massa, né? Com massa equivalente, para não ficar muito distante. Com massas equivalentes ou massas semelhantes. Isso aqui é importante. Beleza? Outra coisa que também é relevante. Hidrocarbonetos lineares possuem temperaturas de ebulição superiores aos hidrocarbonetos ramificados. Bom, tem 3 fatores que são determinantes na temperatura de ebulição. Na verdade, existem outros, né? Quando eu vou falar de temperatura de ebulição, eu posso, né, referir-se também à questão da pressão atmosférica. Então, eu tenho que comparar as substâncias na mesma pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica for diferente, eu posso fazer com que as temperaturas de ebulição sejam diferentes ou sejam iguais, dependendo das substâncias que eu estou trabalhando. Agora, aqui fixando a questão da temperatura, falando a respeito da temperatura de ebulição e fixando a pressão atmosférica, o que eu posso chegar à conclusão? Se a pressão atmosférica for a mesma no local, os hidrocarbonetos de cadeia linear, eles têm temperaturas de ebulição superiores aos hidrocarbonetos ramificados. Isso acontece devido a um fator que eu vou explicar para vocês agora. Quando a gente está na mesma condição ali de pressão, mesma altitude, nós temos 3 fatores que determinam e são importantes para a gente avaliar a temperatura de ebulição. Um deles é o tipo de força de interação que as moléculas apresentam.
Como aqui a gente está falando de hidrocarboneto vai apresentar a força de London, ou de polo instantâneo entre as suas moléculas. Depois a gente tem o fator massa. Se a interação for a mesma, aí o hidrocarboneto que tiver maior massa vai ter maior temperatura de ebulição. Bom, se o tipo de interação não é diferente e a massa não é tão diferente assim, ela é próxima, aí nós temos um terceiro fator, que é o número de interações. Quanto maior for o número de interações, maior vai ser a temperatura de ebulição, porque as moléculas vão interagir muito. E o fato delas interagirem muito faz com que elas fiquem mais na fase líquida, certo? Beleza? Bom, então o que a gente vai falar aqui, ó? Nós vamos falar o seguinte. Olha só. Vamos supor que eu tenho uma substância, vou usar um exemplo. C5H12. É um hidrocarboneto com 5 carbonos e 12 hidrogênios. Pela fórmula, eu posso garantir que esse hidrocarboneto vai ser um alcano, beleza? Por que ele vai ser um alcano? Porque ele tem a fórmula CnH2n mais 2. Então, a fórmula é a fórmula de um alcano. Esse alcano, ele pode ser um alcano linear e pode ser um alcano ramificado. Vamos escrever os dois aqui para eu poder comparar com vocês. Então vamos lá. Vou escrever a fórmula desse alcano linear aqui. E vou escrever a fórmula desse alcano ramificado aqui à direita. Se a gente observar, os dois são hidrocarbonetos. A gente vai avaliar a temperatura de ebulição quando a gente observa a ruptura das interações entre pelo menos duas moléculas da mesma substância. Então vamos colocar mais uma molécula de cada uma delas aqui, ó, para a gente poder verificar o que realmente está acontecendo. Vou definir um formato aproximado aqui para cada uma dessas moléculas, só para poder comparar o tipo de interação que eu vou ter. Então, vou colocar, né, duas moléculas aqui lineares e vou colocar duas moléculas que são ramificadas. Ok? Só para a gente poder comparar o que vai efetivamente acontecer aqui. Certo? Vou chegar essa aqui um pouquinho para cima, só para ganhar um pouco mais de espaço aqui. É mais fácil de te mostrar. Então, olha só. Aqui você pode perceber que essa molécula é linear, ó. É como se eu estivesse empilhando, claro, guardando as proporções, é só uma analogia, como se eu estivesse empilhando tábuas, que tem uma superfície de contato grande uma com a outra. E aqui é como se eu estivesse tentando empilhar bolas, beleza? Bom, quando a gente empilha tábuas, nós temos toda essa superfície de contato, ó. Então, a gente pode perceber que o número de interações que teremos aqui, ele será maior do que o número de interações que teremos aqui, ó. Aqui a gente vai ter um número menor de interações de uma molécula com a outra. Então aqui, ó, nós temos o pentano.
E aqui nós temos o dimetilpropano. Logo, eu posso afirmar com toda certeza que a temperatura de ebulição do pentano será maior que a temperatura de ebulição do dimetilpropano. Bom, qual foi o fator determinante? Vamos lá. O fator determinante foi o tipo de interação? Não foi. Por que não foi o tipo de interação? Porque as interações aqui que ocorrem entre essas moléculas são do tipo de polo induzido, beleza? E as interações que acontecem aqui também são. Então, não foi o tipo de interação. Foi a massa? Não foi a massa. E por que não foi a massa? Porque a fórmula molecular é exatamente a mesma, beleza? Então, vamos comparar aqui, ó, olha só. A fórmula molecular desse cara, do pentano, é C5H12. E a fórmula molecular do dimetilpropano, C5H12. Toda vez que eu tenho compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, eu posso afirmar certamente que esses compostos eles são isômeros. E o que significa a palavra isômero? Iso é igual, meros são partes, ou pedaços, ou frações iguais. Então, o que a gente tem aqui são compostos que apresentam a mesma fórmula, né? Pertencem à mesma função orgânica, os dois são hidrocarbonetos, só que tem um detalhe muito bacana e importante aqui. Esse cara é um hidrocarboneto linear, enquanto esse cara é um hidrocarboneto ramificado. Então, esses dois caras, eles são chamados de isômeros de cadeia ou de núcleo. Por quê? Porque a classificação da cadeia dos dois, né, é diferente. Eu tenho a cadeia linear e tenho a cadeia ramificada. A classificação é diferente. Ok? Perceberam como é importante, né, a questão de observar o tipo de interação, de observar a massa, de observar o número de interações? Isso é relevante. Aí tem sempre aqueles meninos que falam para mim, mas e o ponto de fusão? Tem que tomar muito cuidado com o ponto de fusão. O ponto de fusão ele não depende de interação intermolecular. O ponto de fusão ele depende do arranjo, da estrutura formada, da acomodação das moléculas para formar o sólido. Beleza? Do acomodamento molecular, do acomodamento da estrutura, do jeito que essas moléculas vão se unir. Por exemplo, se eu tiver essa substância aqui, ó, but2N, eu posso escrever essa substância aqui de duas maneiras diferentes. Eu posso escrever essa substância assim, ó. Estou usando a geometria da dupla, certo? Que é uma geometria trigonal plana. Ou eu posso escrever essa substância assim. Só para te falar dessa questão do ponto de fusão, porque às vezes a pessoa fala, mas ponto de fusão é a mesma coisa do ponto de ebulição? Não, ele não depende do tipo de interação, certo? Então, ali, nós temos um caso que a gente vai estudar depois, que seria o caso da isomeria. Que tipo de isomeria? Isomeria cis-trans. Então, nós temos aqui, ó, quando a gente passa aqui um traço, ó, pelos carbonos da dupla, e nós temos a alternância dos grupos maiores, nós temos o isômero trans. Quando a gente faz a mesma coisa aqui e temos os dois grupos do mesmo lado, nós temos o isômero cis, beleza? Então aqui cis e aqui trans, ok? Bom,
Nesse caso, qual deles vai ter a maior temperatura de fusão? Claro que esses hidrocarbonetos aí provavelmente são gasosos, então a gente está falando de temperaturas muito baixas. Mas, só para a gente poder comparar, para ver que não depende da interação. O que acontece na temperatura de ebulição é a questão da adequação, da acomodação de uma molécula sobre a outra. Então aqui, ó, vou desenhar aqui com o vermelho só para mostrar como vai ser essa estrutura. Essa estrutura será assim, ó, certo? E essa estrutura aqui será assim. Então vou chamar isso aqui de estrutura 1 e vou chamar isso aqui de estrutura 2, beleza? Bom, eu posso colocar moléculas diferentes de 1 acomodadas umas sobre as outras, olha lá, ó. Por quê? Porque eu vou ter uma extensão maior que existe o contato entre elas e que permite a acomodação. Tá vendo? Vou colocar aqui, ó, nessas cores diferentes para você poder perceber. Olha lá. Então eu tenho uma acomodação dessas moléculas uma em cima da outra. Isso aqui é em 1, tá? Quando eu vou fazer essa mesma analogia em 2, a molécula ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Estou usando o formato dos carbonos, tá? Porque o hidrogênio praticamente ele não vai ter massa desprezível. Então a gente vai ter esse cara. Bom, eu posso ter uma acomodação de uma molécula aqui? Posso. Beleza? Só que eu também posso ter outra molécula fazendo isso, que não ajusta certinho na estrutura. E outra molécula fazendo isso daqui, ó, que também não ajusta direitinho. Então, eu vou ter espaços vazios aqui na minha estrutura, ó. Esses espaços vazios comprometem o ajuste da estrutura para ela ser uma estrutura compacta. Isso faz com que o ponto de fusão seja menor. Então, quando a gente tem o composto 1 e o composto 2, a temperatura de fusão de 2 será menor que a temperatura de fusão de 1. E por que que isso acontece? Porque em 1 eu consigo montar um cristal mais compacto do que em 2. Porque a molécula não sobra, um arranjo, né, da acomodação, não vai sobrar espaço vazio. E aqui em 2, por conta de ter esse formato, a molécula poder gerar no espaço, ela vai ter esse espaço vazio. Então a acomodação ela vai ser diferente e isso faz com que tenha espaço na estrutura e o espaço na estrutura faz com que o ponto de fusão seja menor. O mais interessante aqui também é em termos da densidade. Aqui eu vou ter uma estrutura mais compacta, então eu tenho um volume menor. Como a densidade é a razão da massa pelo volume, se eu tiver a mesma massa dos dois, esse aqui vai ter um volume menor e vai ser mais denso. E esse aqui vai ter um volume maior e por isso vai ser menos denso. Beleza? Então aumentou o volume, eu também posso falar de densidade, que vai ser densidade diferente. Bom, vamos para a nossa última parte aqui, que é muito importante, que também é uma propriedade importantíssima aqui dos hidrocarbonetos. Bom, toda vez que a gente tiver hidrocarboneto, e quando a gente for estudar isso daí, ó, a gente vai estudar a reatividade desses hidrocarbonetos. Para começar, nós vamos ter que alcanos e aromáticos são pouco reativos. Então, alcano aromático dificilmente, no caso do aromático, estou falando, vai sofrer reação de adição. Ah, mas o aromático tem dupla. Tem, mas essa dupla, ela, na verdade, tem o efeito da ressonância, que aumenta a estabilidade. Alcano nem se fala. O aromático pode sofrer reação de adição em condição extrema. O alcano dificilmente sofrerá.
Então, aqui são pouco reativos, nós podemos dizer que eles são muito estáveis. Se eu tiver que comparar um alcano com um aromático, sempre o alcano vai ser mais estável que o aromático. Uma vez perguntou na prova, né, se o ciclohexano era mais ou menos estável que o benzeno, em termos de reatividade. E o ciclohexano é mais estável. O hidrocarboneto aromático, o benzeno, ele ainda tem possibilidade de quebrar a ligação π. O ciclohexano não tem ligação π, então ele é mais estável, ok? Aqui, ó, nós também podemos dizer que alcenos, alcinos, dienos, cicloalcanos e cicloalcenos são mais reativos. Então aqui, ó, esses caras, eles podem sofrer adição. Então, esses aqui podem sofrer reação de adição. Esses aqui, ó, preferencialmente reações de substituição, que é uma reação que acontece em compostos que são mais estáveis, beleza? Então, aqui, ó, esses caras aqui podem sofrer reação de adição e os de cima apenas reações de substituição. Então, nós podemos afirmar com certeza que quando nós temos a presença da ligação π, a gente tem uma tendência grande de sofrer adição nessa ligação π, beleza? Percebam que aqui, ó, eu coloquei cicloalcano, certo? Por que eu coloquei cicloalcano? Porque existe a teoria chamada de tensão nos anéis de Baeyer. Quando os anéis são anéis de 3 ou 4 carbonos, eles são anéis tensos e esses anéis podem sofrer adição. Então, quando eu falo cicloalcano, eu tenho o ciclopropano e o ciclobutano como principais representantes aí dessa reatividade que acontece em cicloalcano, beleza? Os outros anéis não são reativos, por quê? Porque tem um número de carbonos maior e isso faz com que eles sejam mais estáveis. Porque o ângulo de ligação se aproxima do ângulo do tetraedro, que é em torno de 109 graus e 28. Então, um ângulo próximo ao ângulo do tetraedro faz com que a estrutura cíclica se torne uma estrutura mais estável. Um ângulo muito distante do tetraedro faz com que a estrutura cíclica se torne uma estrutura com uma grande instabilidade. E isso, né, faz com que certamente a gente não tenha a possibilidade de ter reação de adição quando nós tivermos o ciclo pentano, o ciclo hexano, que é um anel extremamente estável. Sobre o ciclo hexano, todas as vezes que escrevemos o ciclo hexano, temos o hábito de escrevê-lo assim, né? Certo? Só que isso aqui seria a forma planificada do ciclo hexano. O ciclo hexano não é um anel plano. E como não é um anel plano, ele não é escrito daquele jeito. O ciclo hexano ele tem duas conformações. Ele tem a conformação cadeira e tem a conformação bote. Essa aqui é a conformação bote e essa aqui a conformação cadeira da estrutura do anel, para mostrar que ele não é um anel plano. A estrutura mais estável é essa aqui de baixo. Então, o ciclo hexano é mais estável na formação ou na conformação cadeira do que na conformação bote. Beleza? Com isso a gente estudou a parte de interação, a parte de solubilidade,
dos hidrocarbonetos serem apolares, ponto de ebulição, ponto de fusão e reatividade química dos hidrocarbonetos. Isso é extremamente importante, ok? Falou? Grande abraço e até mais.